Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas novamente que estão aqui acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, continuando a nossa jornada, analisando as questões práticas de direito tributário que caíram nos últimos exames da OAB, organizado pela Banca FGV. Eu peguei uma prova do ano de 2021, mas se vocês acompanharem as últimas provas que a gente analisou, seja no início desse ano de 2023, no ano de 2022 e também em 2021, 2020, vocês vão ver que as provas elas têm questões que acabam se repetindo ou acabam adotando assuntos, vamos dizer assim, que a banca acaba gostando mais de perguntar. Dentre eles, para o pessoal que está acompanhando aqui o canal, há muitas questões que perguntam sobre espécies tributárias. Para quem está acompanhando aqui o canal já há mais tempo, sabe que as espécies tributárias é um assunto que despenca na OAB e geralmente tem questões que perguntam sobre impostos, sobre taxas, sobre contribuições. Então é importante que vocês fiquem atentos a isso, né? Por isso que é importante não só as aulas teóricas, é importante sim as aulas teóricas, é importante estudar a legislação, fundamental, mas também é fundamental responder questões. Pessoal, é importante, eu vou insistir muito aqui no canal inúmeras vezes, façam questões. Façam simulados, resolvam questões, veja a questão certa, veja porque as outras estão erradas, procure ver a fundamentação que está naquela questão, porque isso é um treino para vocês se prepararem para a prova da primeira fase da OAB. E também vou insistir com outra coisa, pessoal que está fazendo cursinho, pessoal aproveita e faz simulado, ou mais do que fazer simulado em cursinho, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer simulado na sua própria casa. Pegue no site da OAB, você coloca no Google OAB FGV Exame de Ordem, lá vai aparecer o link com todas as provas, com todos os gabaritos, seja de primeira ou de segunda fase, e lá vocês vão fazer um exercício. Imprima a prova de primeira fase, um caderninho, depois vocês façam a resolução dessas questões e procurem controlar o tempo, como se vocês estivessem na prova da OAB. E assim vocês vão ver quantas questões vocês acertam e quanto tempo vocês demoram para responder cada questão. Isso, gente, é fundamental para passar na primeira fase da OAB. É assim que eu fiz, é assim que eu fui aprovado quando eu fiz o 24º exame de ordem. Então, os outros exames, a mesma coisa, sempre façam simulados. Se quiserem fazer em cursinhos também é importante. Quanto mais simulados vocês fizerem, melhor vocês vão estar preparados para a primeira fase da OAB. E aí depois, quando passarem, me avisem, que aí a gente também vai analisar as questões de segunda fase da OAB, que aí já envolve mais o processo tributário, as peças do processo tributário, que também iremos analisar nesse canal em tempo oportuno. Então vamos aumentar aqui os slides, pessoal, para que todo mundo consiga ver com mais nitidez. E vamos ver o bloco de 5 questões que caiu no 33º Exame de Ordem Unificado da OAB, organizado pela Banca FGV. Eu sempre pego a prova tipo 1, que é a prova de cor branca, mas tem a prova de cor azul, verde e amarela, né? Mas envolve as mesmas questões, só que eles mudam as ordens do número de questões de uma prova para outra para evitar cola na primeira fase. Então eles fazem isso, essa mistura de questões. Então, pessoal, essa é uma questão que caiu, são questões que caíram no ano de 2021. No direito tributário, pessoal, caem 5 questões, tá? É um bloco de 5 questões de direito tributário que caem no exame da OAB, que envolve tanto o direito material tributário quanto o processo tributário. Então, vamos analisar as 5 questões, né? Geralmente, essas 5 questões são geralmente no meio da prova, para quem faz a prova do tipo 1. Eles estão entre questões 22 a 26, ou 21 a 25, ou às vezes até 23 a 27. Está mais ou menos ali no meio da prova, no meio final, meio centro ali da prova, tá? Geralmente as 5 questões de tributário, tudo bem? Então vamos analisar aqui as questões que caíram nessa primeira fase do 33º Exame de Ordem Unificado da Banca FGV do ano de 2021. Todas essas questões que vamos analisar é de direito tributário. Questão de número 22, o primeiro bloco aqui de questões do direito tributário, questão de número 22. Vamos analisar juntos, pessoal. Ela diz o seguinte: um carregamento de computadores foi abandonado no porto pelo importador, que não chegou a realizar o desembaraço aduaneiro dentro do prazo previsto na legislação tributária. Por isso, a autoridade tributária, após o devido processo legal,
aplicou a pena de perdimento e realizou o leilão para alienação dos computadores. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem que ver o que aconteceu aqui. O contribuinte não quis fazer o recolhimento do imposto de renda, não quis declarar perante a autoridade alfandegária, então ele abandonou o produto ali no porto. E aqui que a autoridade alfandegária pega, o que ela faz? Ela pega esse produto abandonado e leva a leilão para ser negociado, para ser comprado por pessoas interessadas. Diante dessa situação, a base de cálculo do imposto sobre a importação incidente na hipótese, será o valor do mercado de bens, dos bens, da arrematação, arbitrado pela autoridade tributária, o estimado dos bens, deduzindo os custos estimado dos bens, deduzindo-se os custos com armazenagem e as comissões do leiloeiro público. Pessoal, qual que é a base de cálculo? Qual que é o critério quantitativo do imposto de importação? Geralmente, o imposto de importação, ele tem como base de cálculo o valor do produto que foi importado. Quantos dólares que eu comprei aquele produto? Quanto que custou lá no exterior? Isso numa importação regular. Então, eu comprei um produto lá nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, custou 500 dólares. Qual que é a base de cálculo desse produto para incidir a importação aqui no Brasil? 500 dólares, o valor bruto do produto. Mas aqui não houve a devida importação, aqui houve o perdimento, o abandono do produto. O contribuinte ele não quis declarar, é muito caro, não quero pagar imposto, sabe lá o motivo que ele não quis declarar. Então o que ele fez? Ele não pagou imposto, mas deixou o bem ali na propriedade da autoridade alfandegária. O que a autoridade alfandegária vai fazer? Ele vai pegar esse produto e levar a leilão. O leilão, como nós sabemos, é um processo administrativo para negociação de bens perdidos ou apreendidos pela autoridade pública. A pessoa interessada vai comprar esse produto e esse vai ser leiloado. Ele vai ser negociado, esse valor, que pode ser para mais ou para menos. É o valor, portanto, que a gente chama da negociação ou da arrematação. Então, essa negociação, com base nessa negociação, é que é feito a base de cálculo. Portanto, a questão correta aqui, pessoal, questão B de bola, da arrematação. Diante dessa situação, a base de cálculo do imposto sobre a importação incidente na hipótese será o valor da arrematação. Mas espera lá, não é o valor do bem? Seria o valor do bem se houvesse a devida importação do produto. O contribuinte foi lá, apresentou o bem, declarou para a Receita Federal, pagou o imposto de importação, aí tem como base o valor próprio do bem. Agora, se o produto foi abandonado e a autoridade apreendeu esse produto, ele vai ser leiloado. O valor negociado no leilão da arrematação, que a lei usa esse nome, arrematação, o valor da arrematação, da negociação em leilão, é que vai ser a base de cálculo do imposto de importação, e não o valor em si da mercadoria, podendo esse valor da arrematação ser até mais ou menos do que o valor do mercado deste bem. Então, como se fala de um produto apreendido pela autoridade administrativa, que foi levado a leilão, a base de cálculo do imposto de importação não será mais o valor propriamente do bem, o valor de mercado do bem, mas o valor em que foi negociado em leilão da arrematação. Portanto, a questão correta é a questão B de bola. Mais uma questão aqui, pessoal, que cai de imposto de importação. Nós tivemos uma aula aqui sobre imposto de importação. Várias questões perguntaram de imposto de importação, de imposto de exportação, IPI, OF. Pessoal, fiquem atentos. Imposto de importação cai muito na primeira fase da OAB. As espécies tributárias em geral caem na OAB. Então, fiquem atentos. Aqui no canal temos essas aulas e quem precisar de ajuda é só falar. Tudo bem? Então, a questão correta, B de bola. Próxima questão. Questão de número 23. Bora lá. A Assembleia Legislativa do Estado Alfa, castigado por chuvas torrenciais que causaram graves enchentes, aprovou lei complementar estadual de iniciativa parlamentar que instituiu empréstimo compulsório sobre a aquisição de veículos automotores no território estadual, vinculando os recursos obtidos ao combate dos efeitos das enchentes. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Lembre que o empréstimo compulsório, pessoal, é uma das 5 espécies tributárias que o STF, inclusive, já decretou. Diante disso, o que a gente pode dizer? A iniciativa da lei do Estado, que instituiu o empréstimo compulsório, é privativa do chefe do Poder Executivo? B. O empréstimo compulsório
necessita de lei complementar estadual para sua instituição? C. O Estado não pode instituir empréstimos compulsórios. D. A vinculação da receita dos empréstimos compulsórios é inconstitucional. A questão correta aqui é a questão C de casa. O Estado não pode instituir empréstimos compulsórios. Pessoal, nós tivemos uma aula sobre a diferença de empréstimos compulsórios e imposto extraordinário de guerra. Mas dessa diferença que existe entre essas duas espécies tributárias, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório, ambas são espécies federais. Só a União pode instituir empréstimos compulsórios. O que é o empréstimo compulsório diferente do imposto extraordinário de guerra? É numa situação semelhante a essa. Houve uma calamidade pública, uma situação grave, e o Estado não tem recursos e precisa arrecadar para que possa financiar os resgates de pessoas, a reconstrução dos lugares que foram afetados, para que ele possa amenizar os efeitos dessas enchentes, no caso, dessa situação grave que foi dita aqui na questão. Só que o empréstimo, ele não é como o imposto. Ele vai ser tomado do contribuinte, mas depois ele vai ser devolvido. Por isso que é um empréstimo. O imposto extraordinário de guerra, não. Cobrado do contribuinte, ele não vai ser devolvido ao contribuinte de volta, mesmo que cessado a guerra ou a situação de crise. Agora, o empréstimo compulsório, cessado a calamidade pública, cessado aquele período de urgência, o dinheiro de empréstimo que a União reteve dos contribuintes, ela vai ter que repassar novamente. Por isso que é um empréstimo. Eu pego, mas depois eu tenho que devolver o valor. Mas somente a União pode fazer isso. Claro, existe o requisito da circunstância grave? Sim, existe. Para que se cobre empréstimo compulsório, tem que haver como requisito uma situação grave, de calamidade pública, uma guerra, uma situação extraordinária. E é o caso aqui. Só que o problema é que quem interviu é o Estado, que por meio de lei complementar instituiu o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, o que acontece? Mesmo instituído por lei complementar, ele não pode ser feito pelo Estado. É uma competência privativa da União. Lembra disso. O único que é competência comum entre os entes federados é a taxa, por exemplo, ou as contribuições de melhoria. Mas os empréstimos compulsórios é de competência privativa da União, ou seja, a União não pode delegar essa competência para os estados, nem para os municípios e nem para o Distrito Federal. Só a União pode instituir empréstimo compulsório. O que o Estado deveria ter feito? Nesse caso, ele deveria ter pedido à Presidência da República, ao governo federal, para que instituísse esse empréstimo compulsório a fim de poder auxiliar no resgate de pessoas, tentar amenizar aquela situação grave. Agora, o Estado, por iniciativa própria, fazer isso está errado. Não é competência do Estado. Empréstimo compulsório, assim também como Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG, é de competência privativa da União Federal. Não pode os estados, não pode os municípios e não pode o Distrito Federal. Então, a questão correta é a questão C. O Estado não pode instituir empréstimos compulsórios. Questão C de casa. Questão 24, pessoal. Já tivemos duas questões aí sobre espécies tributárias. Agora vamos para uma terceira questão, que aí, pelo visto, está perguntando sobre prazo decadencial e prazo prescricional, que nós já estudamos tendo como referência o lançamento tributário, né? Como a gente viu, o prazo de 5 anos de decadência, de prescrição, tendo como referência, ou, no caso, o lançamento tributário. Vamos analisar a questão. Diz o seguinte: a lei municipal específica institui contribuição de melhoria para custeio de pavimentação asfáltica integrante custeada pelo ente público da rua ABC, localizado no município X. Finalizada a obra e seguido o devido procedimento previsto na legislação para cálculo e cobrança desse tributo, Lucas, proprietário de imóvel substancialmente valorizado em decorrência da obra, recebeu notificação no dia 1º de junho de 2021 para o pagamento do tributo até o dia 30 de junho de 2021. Contudo, nem pagou, nem impugnou o débito tributário. Vamos repetir essa última parte aqui da questão, pessoal, que é importante para a gente ter esse elemento.
finalizada a obra e seguido o devido procedimento previsto na legislação para cálculo e cobrança desse tributo, Lucas, proprietário de imóvel substancialmente valorizado em decorrência da obra, recebeu notificação no dia 1º de junho de 2021 para pagamento do tributo até o dia 30/6 de 2021. Então, ele tinha 30 dias para pagar o tributo. Contudo, nem pagou nem impugnou o débito tributário. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, já houve a notificação para pagar o tributo. Já houve o lançamento, né? Porque se o tributo já foi constituído e ele está recebendo uma notificação, que é a notificação de lançamento tributário, dizendo que aquele tributo já está lançado, já está constituído, já houve a constituição do crédito tributário, portanto, aqui nós estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário e não antes do lançamento. Então, diante desse cenário, esse elemento é importante para a gente resolver as questões. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. O prazo decadencial para a constituição desse crédito tributário se encerra em 5 anos, contados a partir da data do dia 1º de junho de 2021. O prazo decadencial para a constituição desse crédito se encerra em 5 anos, contados a partir da data do dia 30/6 de 2021. O prazo prescricional para a cobrança deste crédito se encerra em 5 anos, contados a partir do dia 1º de junho, ou o prazo será prescricional de 5 anos, contado do dia 30 de junho. Primeira coisa, gente, quando que começa a contar o prazo, né, em questão? Né? Nós temos o lançamento. Quando que começa a contar? Do dia em que ele recebeu a notificação ou do prazo para o pagamento do tributo? Do dia da notificação. Quando que foi o dia da notificação? Dia 1/6, correto? Só um momento aqui, pessoal. Então, nós temos um prazo de 5 anos que conta a partir do dia 1/6 de 2021. Porque o dia 30/6 de 2021, pessoal, é o prazo para o pagamento, mas ele foi notificado antes. É a partir da data da notificação que começa o prazo. Mas aqui é um prazo prescricional ou um prazo decadencial? Pessoal, nós já falamos que o tributo já foi lançado, né? Nós estamos falando de uma fase pré-lançamento ou pós-lançamento? Pós-lançamento, porque ele recebeu uma notificação de que o crédito tributário já foi constituído. Então, aqui o prazo será de 5 anos. Alternativa correta. Alternativa D de dado. O prazo prescricional para a cobrança deste crédito tributário se encerra em 5 anos, contados a partir da data... desculpa, gente. A partir da data do dia 30/6. Eu acabei falando errado aqui, pessoal. Desculpa. Eu gostaria de fazer uma correção aqui. Na verdade, não é contado a partir da notificação, mas ele é contado do prazo para o pagamento. Porque, na verdade, o fisco entende o seguinte: até o pagamento ele pode pagar ou ele pode se defender. Mas, no caso, a questão, ele falou, né, que ele nem pagou e nem impugnou. Então, o prazo para o pagamento já se encerrou. Então, o fisco tem, a partir dessa data, para poder começar com a execução fiscal. Então, tem um prazo de 5 anos a partir do prazo que se encerrou o pagamento. E não no prazo que começa a notificação. Acabei errando nesse caso, pessoal, acabei me confundindo, até me retratando aqui. O que acontece? A gente acaba confundindo muito, né? Mas a notificação, o prazo da notificação até o pagamento é um prazo de 30 dias, conforme a lei. Ele tem 30 dias para pagar. Ou para se defender pelo âmbito judicial. Ele pode propor, por exemplo, uma ação, no caso, anulatória, decretando a nulidade do crédito tributário em questão. Mas ele nem propôs uma ação anulatória e nem pagou o tributo. Então, ele vai ser cobrado. Só que o fisco tem que também observar esse prazo. O fisco tem 5 anos a partir do dia 30/6, que é o prazo máximo para o pagamento, para poder cobrar esse crédito. Porque antes ele poderia ter feito algo, então o fisco não poderia ter feito nada. O fisco não poderia ter executado ele de um prazo que ele ainda tinha. Ele tinha desde o dia 1/6 até o dia 30 para pagar ou impugnar. Nenhum nem o outro ele fez. Então, depois desse prazo, depois de 30 dias,
começa o prazo prescricional, tá? Então, desculpe aqui o equívoco, pessoal. É o prazo prescricional. Lembra que antes do lançamento é o prazo decadencial de 5 anos. Depois do lançamento é o prazo prescricional de 5 anos, tendo como a data o prazo final de pagamento, que é o dia 30/6, e não a data de notificação, tá? Então, eu peço aqui desculpas, fazendo aqui uma correção, pessoal, mas o gabarito correto é a questão D de dados. Se vocês observarem no gabarito da FGV, é essa questão. Então, a questão, ela começa, né? A data começa a partir do último dia do pagamento. Não pagou? Aí sim começa o prazo prescricional. Antes disso, ele tinha direito ou de pagar, ou de parcelar, pedir o parcelamento, suspender a cobrança, ele pode pedir o parcelamento, ou ele pode também impugnar pela via judicial, ação anulatória, ou até pela via administrativa. Ele não fez nada. Então, depois disso, depois dos 30 dias, a partir do dia 30/6, que conta o prazo prescricional de 5 anos. Tudo bem? Pessoal, próxima questão, então. Questão 25. Em 10/11/2020, foi publicada a Lei Ordinária Federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada do empregador, incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Diante deste cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada a partir da data da publicação da lei, 90 dias a contar da data da publicação da lei, a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou a partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. A alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa B, 90 dias a contar da data da publicação da lei, que é o princípio da noventena. Lembra da anterioridade, noventena ou nonagesimal? O que acontece? Olha o que a questão diz aqui. No dia 10 de novembro de 2020, foi publicada uma lei ordinária federal que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrada do empregador incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. As contribuições previdenciárias, pessoal, elas se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal, porque é o seguinte, mesmo que não precise esperar o prazo de 1 ano, esperar o exercício financeiro seguinte para que possa valer, ela tem que esperar no mínimo o prazo de 90 dias. Mesmo que a alteração tenha sido feita no dia 10/11/2020, já no final do ano de 2020, ela já não pode valer já em janeiro de 2021. Porque a anterioridade, pessoal, é importante dizer isso, a anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual, elas não se excluem, elas se complementam. Nós já estudamos isso sobre os princípios tributários. Então, mesmo que você deixe de aplicar a anterioridade anual, você não pode deixar de aplicar a anterioridade nonagesimal. Então, é o seguinte, ele não vai já valer no dia 1º de janeiro de 2021. Ele tem que esperar o prazo mínimo de 90 dias a partir da data, questão que é 10/11/2020. Então, só depois de 90 dias que vai poder valer. Por que existe essas dois prazos, né? A noventena, de 90 dias, e a anterioridade anual, que é de 1 ano. Porque se não se aplicar um, tem o outro para garantir a segurança jurídica e garantir a proteção do direito do contribuinte. Por que não se aplica a anterioridade anual aqui nesse caso? Porque a correção foi feita no final do ano. Não adianta eu fazer uma correção da lei já no final do ano, novembro, dezembro, para já valer em janeiro do ano seguinte, porque aí vai ser injusto com o contribuinte. Então, para que garanta mais uma gordura, mais um tempo, para que tenha ele, o contribuinte, mais tempo de se preparar para essa nova mudança da legislação, tem que ter o prazo de 90 dias. Então, as duas anterioridades se aplicam. Se a primeira, a anterioridade anual, vê que é muito curto a ser aplicado, então a mudança foi em novembro e já se aplica em janeiro e é um prazo muito curto, se exclui a anterioridade anual e se aplica como subsídio a anterioridade nonagesimal. As duas anterioridades se aplicam. Em primeiro lugar, a anual. Se a alteração fosse feita em março ou em fevereiro de 2020, aí ia valer em janeiro do ano seguinte, de 2021. Agora, como foi feito em novembro de 2020, já não pode valer já em 2021.
Então tem que esperar um prazo pelo menos mínimo de 90 dias. Se a alteração fosse feita em dezembro, a mesma coisa. Tem que esperar o prazo mínimo de 90 dias a contar dessa data. Então, lembrando que a anterioridade anual, em que se espera o exercício financeiro seguinte, ou seja, o primeiro dia útil do ano posterior, e a anterioridade nonagesimal, que é o prazo mínimo de 90 dias, uma não exclui a outra, no sentido assim, uma acaba complementando a outra, não que uma acaba sendo aplicado junto com a outra, mas no sentido assim, se eu não aplico um, tem a outra. Ou seja, já que eu não posso fazer com que essa lei já valha no dia 1º de janeiro do ano seguinte, então pelo menos tem que ter um prazo mínimo de 90 dias para garantir essa segurança. A regra é a anterioridade anual para as contribuições previdenciárias. Se houve alteração de alíquota ou base de cálculo da contribuição previdenciária em janeiro ou fevereiro do ano de 2020, só no início de 2021 vai passar a viger. Aí vai ter um prazo grande para o contribuinte se preparar, para o contribuinte ver como é que vai fazer o seu cálculo, como é que vai se organizar. Agora, se a alteração foi feita no final do ano de 2020, já não pode valer em 2021 já direto em janeiro, porque isso pode pegar de surpresa o contribuinte. Então, para evitar essa surpresa, o princípio da não surpresa, para evitar com que o contribuinte seja prejudicado financeiramente, então eles dão um prazo maior de 90 dias, que é a anterioridade nonagesimal. Não se aplica anual, mas se aplica de maneira subsidiária a nonagesimal, porque tanto a anual quanto a nonagesimal, elas têm por um único objetivo, pessoal: dar tempo mínimo para o contribuinte se preparar e se organizar para a nova fase de tributação. A questão correta é 90 dias a contar da data da publicação da lei, que é o dia 10 de novembro de 2020. Tudo bem? Essa é a questão B de bola. Uma questão que perguntou, portanto, do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Mas você vê que a questão D, por exemplo, aqui está equivocada. A partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, não pode se aplicar a anterioridade anual junto com a nonagesimal, como eu falei para vocês. Uma subsidia a outra, mas se eu não aplico uma, vou ter que aplicar outra. A regra geral é que se aplica o exercício financeiro seguinte. Então, houve alteração em 2020, lá no início de 2020, já se aplica no dia 1º de janeiro de 2021, mas não é o caso. A alteração foi dia 10 de novembro, lá no finalzinho. Como é que já vai valer em janeiro? Então, tem que ter um prazo mínimo de 90 dias, mas aí conta a partir dessa data, não do dia 1º de janeiro do ano seguinte, porque senão aí ficaria mais de 90 dias e aí isso também prejudicaria o fisco. Então, se não se aplica a anterioridade anual, se aplica a nonagesimal. Então, essa é a questão correta, a questão B de bola. Tudo bem? Se ficarem dúvidas, por favor, deixem aqui as dúvidas de vocês. Questão número 26. Panificadora Pães Fofos Limitada, tendo como sócio administrador José, alienou seu fundo de comércio à Panificadora Flor de Lisboa Limitada, deixando de atuar comercialmente. Legal. Contudo, 9 meses após a alienação do fundo de comércio, a Panificadora Pães Fofos Limitada alugou um novo ponto comercial e retornou às atividades de panificação. Diante desse cenário, assinar a alternativa correta. Questão A. A Panificadora Flor de Lisboa Limitada responde integralmente pelos tributos relativos ao fundo adquirido devido até a data do ato de aquisição? B. Ambas as panificadoras respondem solidariamente pelos tributos relativos ao fundo adquirido devido até a data do ato de aquisição? C. A Panificadora Pães Fofos Limitada responde subsidiariamente pelos tributos relativos ao fundo adquirido devidos até a data do ato de aquisição? E D. A Panificadora Pães Fofos Limitada e José, seu sócio administrador, respondem subsidiariamente pelos tributos relativos ao fundo adquirido devido até a data do ato de aquisição. Pessoal, aqui é uma questão clássica de responsabilidade tributária, quando uma empresa acaba, no caso, assumindo o comércio da outra. Então, olha lá no início o que é que ela diz. Panificadora Pães Fofos Limitada, tendo como sócio administrador José, alienou seu fundo de comércio a uma outra panificadora, Flor de Lisboa Limitada, deixando de atuar comercialmente. Então, uma adquiriu a outra. Contudo, 9 meses após a alienação do fundo de comércio, a Panificadora Pães Fofos Limitada alugou
um novo ponto comercial e retornou às atividades de panificação. Então, houve uma compra, uma alienação de uma empresa por outra. Com base nisso, pessoal, a questão correta e com base na regra de sucessão e de responsabilidade tributária é a questão A. A panificadora Flor de Lisboa Limitada responde integralmente pelos tributos relativos ao fundo adquirido, devido até a data do ato de aquisição. O que acontece? Quando uma empresa ela adquire a outra, ela compra uma outra empresa, ela não somente herda os seus direitos, mas também seus deveres, inclusive tributários. No processo de falência, para quem estuda o direito empresarial, não existe aquela ordem de créditos. Um dos créditos mais importantes é o crédito tributário. Então, a empresa que adquire uma outra, por exemplo, que entra em falência, ou simplesmente compra uma outra empresa, ela vai adquirir também as suas dívidas. Então, a panificadora Flor de Lisboa Limitada, como ela comprou a Pães Fofos Limitada, ela adquiriu seus direitos e também deveres tributários. E aí ela vai responder por todos esses tributos, até a data da aquisição. Depois disso, antes disso, claro que não. Então, nós temos como referencial a data de aquisição. Antes da data de aquisição, quem responde era a antiga panificadora Pães Fofos Limitada, que tinha como sócio o José. Aí o José que vai arcar com isso. Mas depois da aquisição, quem responde é a empresa que comprou, que é a Flor de Lisboa Limitada. Quando há, portanto, pessoal, um processo de alienação de uma empresa jurídica para outra, a data de aquisição é o referencial. A partir dessa data para frente é que todos os deveres tributários têm que ser arcados pela empresa compradora. Agora, antes disso, antes da aquisição, antes de haver essa união, antes de haver essa compra, aí quem responde é o sócio anterior, é a empresa antiga, é aquilo que sobrou da pessoa jurídica anterior. Tudo bem? Mas depois da data de aquisição, quem responde integralmente, não é subsidiariamente, porque só existe uma empresa aqui, porque ela comprou a outra, então só existe uma aqui. Aí, nesse caso, embora depois ela só voltou depois de 9 meses, só depois que ela acabou voltando, né? Mas antes ela havia sumido e quem comprou foi a Flor de Lisboa. Então, como houve essa compra, a Pães Fofos Limitada deixou de existir. Quem só ficou no plano foi a Flor de Lisboa Limitada. Então, ela responde por tudo até a data do ato de aquisição. Antes disso, não. Depois, ela acaba arcando. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando que no processo de aquisição, no processo de responsabilidade tributária, a empresa que adquiriu a outra, ela acaba arcando não só com os seus direitos, mas também com os deveres tributários daquela empresa que havia anteriormente. Tudo bem? Pessoal, se ficaram dúvidas, fico à disposição de vocês. Eu peço desculpas em uma das questões, eu acabei me confundindo ali nas datas com vocês, quando a gente respondeu aquela questão sobre prazo prescricional e decadencial, mas fico à disposição de esclarecer vocês nas dúvidas que forem surgindo, tá? Eu também estou aprendendo aqui a mexer nos slides, tem muito ainda a melhorar no canal. Se tiverem sugestões, passem aqui. Se tiverem dúvidas também, passem aqui nos comentários. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e isso vai me ajudar muito a fazer com que esse canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas para que o conhecimento tributário chegue a todos. Tudo bem? Vou tirar aqui dos slides. Obrigado a todos, pessoal, pela atenção. Façam questões, resolvam as questões. Esses gabaritos que eu passei são os gabaritos oficiais da OAB. Resolvam novamente, leiam novamente as questões e somente assim, lendo questões, fazendo simulados, nós estaremos mais preparados para a primeira fase da OAB. Tudo bem? Bons estudos a todos e fico à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.